o maltrato, seja ele qual for, pode resultar de uma ação ou de uma omissão. Eu posso maltratar terrivelmente esta colega que aqui está, batendo-lhe, fazendo-lhe mal, estou a maltratá-la, deixo-lhe marcas, ou estando aqui à parte e outra pessoa estar-lhe a fazer mal e eu não faço rigorosamente nada para evitar que lhe faça mal. Portanto, o maltrato pode resultar de uma ação ou de uma omissão. E isto tem que ser compreendido. Eu vou-vos explicar porquê. Porque muitas vezes em famílias destas, que nós estamos aqui a falar, há um agressor ou uma agressora e o outro membro da família diz: mas eu sou muito boa mãe, eu sou muito bom pai, eu nunca toquei nos meus filhos, eu nunca lhes fiz mal, quem batia era o pai, com o cinto. E nós temos que perguntar assim: e o que é que fez para não deixar que o pai continuasse a bater? Como é que protegeu a criança? Porque o maltrato pode resultar de uma ação ou de uma omissão. E deixem-me-vos dizer uma coisa, na minha investigação, quando eu fiz, já há uns anos atrás, não agora esta última parte, mas a tese de mestrado, foi o professor Daniel Sampaio, que foi o meu arguente da tese, eu entrevistei dezenas de pessoas, vítimas de maus tratos. Já pessoas com 60 e tal anos, 70 e tal anos, umas com 50, várias idades. E em quase todas que tinham sido vítimas de maus tratos, na família ou em instituições, elas diziam-me o seguinte: eu não perdoo à minha mãe, porque a minha mãe deixou que o meu padrasto me fizesse aquilo e aquilo outro. E eu perguntava na entrevista: mas a sua mãe, doutora, não, ela não fez nada para me defender, ela permitiu, eu ainda estou mais sentido com a minha mãe que não fez nada do que com o meu padrasto que me fez isto e aquilo outro. Estão a ver? Portanto, o maltrato pode resultar de uma ação ou de uma omissão. E há pessoas que têm a falsa ideia errada de que só quem maltrata diretamente é que é o agressor. Não é. Ok? Certo? Foi isso que eu disse na tal menina, bebé de 4 meses em Marvila, em novembro de 2014, porque a mãe, não foi a mãe que a pôs na banheira de água a ferver, não foi a mãe que a matou, mas foi a mãe que lhe dava o banho no dia-a-dia, foi a mãe que via o que o pai lhe fazia e não fez nada para a proteger, ok? Portanto, claramente, e o Tribunal deu uma razão, e o Ministério Público, ela maltratou terrivelmente esta criança por omissão do cuidado, certo? Ok? Pronto. Então, mas o que é isto do maltrato físico? Está ali a definição. Qualquer ação não acidental por parte de uma pessoa com confiança, poder ou responsabilidade que provoque ou possa provocar um dano físico na vítima. Qualquer ação não acidental. Vamos parar por aqui. Então eu acidentalmente posso magoar alguém. E se é acidentalmente eu posso dizer que é abuso físico? Vou dar-vos um exemplo, que é o que eu estou a usar. Eu tinha dezenas deles, mas este é muito, porque este pessoal é pessoal não decente para perceberem, porque foi exatamente o que aconteceu. Vai ser agora o Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho. O ano passado, ainda não fez um ano, está quase a fazer, em Lisboa, um jardim de infância, que pertence a um centro social e paroquial, que eu conheço muito bem, levou os meninos do pré-escolar à Alameda de Dom Afonso Henriques, onde é a Fonte Luminosa, que ia haver uma festa com balões, etc., das crianças. Eles iam todos a par e par, aos parzinhos, como se costuma, mãozinha dada, e à frente a educadora e atrás a funcionária. Iam pelo passeio. A dada altura, iam muito bem na fila, e um dos garotos vê um tio de 16 anos, no outro passeio da avenida, uma avenida extremamente perigosa, eu sei, porque eu moro nessa zona, eu moro na Penha de França, mesmo ao pé da igreja da Penha de França, lá no alto da cidade de Lisboa, numa das colinas, é aí que eu moro num sítio muito bonito, no cimo mesmo da cidade, e ele viu o tio com 16 anos no outro passeio, larga a colega para ir correr, porque a criança não tem a consciência do perigo, porque ele queria era chegar ao pé do tio. A assistente operacional grita e diz: ai, que ele vai. A educadora olha para trás, eles iam com a t-shirtzinha de verão, porque era em junho, para o Dia Mundial da Criança. A educadora deita-lhe a mão ao braço e aperta-lhe o braço com muita força. É daquelas senhoras que têm aquelas unhacas assim grandes, isto sem desprimor de nada, que usam aquelas unhas muito bonitas, grandes. E deita-lhe as unhacas, como ele esperneava e atirou-se para o chão, as unhas da educadora ficaram-lhe marcadas e a mão, porque ela apertou-lhe, porque ele atirava-se para o chão, que ele queria atravessar a avenida. É claro que este menino ficou com danos físicos
ou seja, com hematoma e com marcas de unhas naquele braço. A educadora ficou completamente desorientada e a assistente operacional, porque é uma família, aquele centro social e paroquial, atende ali um bairro muito problemático, um pai extremamente violento, que já tinha estado preso, e a educadora ficou em pânico, porque quando a família fosse buscar o menino, e quando vissem como é que a criança tinha o braço, o que é que ia acontecer? E, portanto, ligaram para uma das CPCJs de Lisboa. Lisboa é muito grande, a cidade tem 4 comissões, que é divididas pelas freguesias da cidade. A zona centro é das piores, que é que tem mais imigração, etc. E a própria CPCJ disse, não sabemos qual é a melhor maneira, vamos ligar para a Comissão Nacional e vamos falar com a doutora Fátima Duarte para nos dar orientações. Ligaram para mim e eu disse, então expliquem-me o que é que aconteceu. E explicaram-me exatamente isto. Nós temos que ser muito coerentes e muito factológicos. Não interessa estar a inventar e a dizer, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Quanto mais coerentes formos, melhor as coisas correm, colegas. Ok? E eu disse, a minha opinião é que antes do pai e da mãe irem buscar o menino e verem, vocês pedem antes para falar com ele. E vão-lhe explicar tal e qual o que me estão a explicar a mim. Porque isso não houve maltrato físico nenhum. Porque não houve intenção por parte da educadora, podia ser a assistente operacional, por acaso foi a educadora, podia ser a assistente operacional, de provocar dano físico da vítima. Antes, pelo contrário, ela atuou no dever de proteção, porque se ele atravessasse a avenida, ele podia ser atropelado e havia uma situação muito grave. Por acaso, a proteção levou a uma contenção física, já explico a seguir, é que estive aqui com uma conversinha. E, portanto, às vezes a contenção física deixa marcas físicas. A intenção é provocar dano físico. Não. É proteger ou conter perante outra situação. E eu aqui não considero que há abuso físico. Estou a ser clara? Sim. E assim foi. A educadora com a responsável de lá do Centro Social e Paroquial, antes de irem buscar a criança, chamaram o pai e a mãe, explicaram-lhe tal e qual o que tinha acontecido, ele compreendeu lindamente, agradeceu, porque as pessoas, quando nós somos, sim, o bem traz o bem, colegas, eu acredito isto, o bem traz o bem. Quando percebem que nós estamos por bem e que não estamos a esconder, eu acho que isto apela ao bem. Eu acredito verdadeiramente nisso. E, portanto, aquele pai percebeu claramente, e aquela mãe, apesar de muito violentos, porque é o perfil deles, eles estão neste modelo aqui, é o perfil deles, que a educadora tinha atuado para proteger. E, portanto, agradeceram imenso, foram buscar o menino, viram, e o pai disse assim à frente da educadora. Depois a educadora disse, ai, doutora Fátima, muito obrigada. Depois ligam para mim com aqueles relambários todos. O pai até disse, estás a ver, estás a ver? A educadora não tem uma palmada, mas eu em casa vou-te dar, porque tens que obedecer. E a educadora disse, ai, não é preciso, agora, senhora educadora, tens que fazer o que a senhora não sei o quê. E, portanto, a coisa correu bem. Isto só para vos dizer, que eu posso ter marcas físicas, danos físicos, e eu não tenho que os considerar como maus tratos, porque não há intenção de provocar o dano físico. Certo, colegas? Vamos jogar à bola com as criancinhas, mandamos-lhes umas pantefadas e eles a nós, ficamos com nódoas negras, isto é abuso físico? Não é, não senhor. Não houve intenção de magoar, ok? É completamente diferente eu chegar aqui ao pé deste colega, como é que se chama? Marco. O Marco, oh, Marco, e eu estou a este nível, ai sim, catrã, pumba, dou-lhe ali um pontapé. E ele fica ali com um hematoma, porque a nódoa negra não é mais do que um hematoma, é provocado por uma pancada, certo? Isto aqui, sim, é abuso físico, que eu tive intenção de o maltratar, por qualquer razão, e deixo-lhe uma marca, ok? Agora, o Marco vai se debruçar ali na janela, eu estou a ver e diz, oh, Marco, sai dali! E ele zuca, e eu chego lá, deito-lhe a mão, e posso-lhe deixar marcas físicas. E até más, feias. Mas eu quis evitar um mal maior. Deixei-lhe marcas físicas, mas não é abuso físico, ok, colegas? Esta ficou clarinha? Esta é a minha definição. Depois, na segunda frase, vocês têm traumatismos com ou sem instrumento, queimaduras, intoxicações, asfixia. Isto são exemplos de maus tratos físicos. Destes todos, nos últimos anos em Portugal tivemos exemplos. Este ano já tivemos uma bebé de 2 anos e meio, morta pelo pai. Tivemos uma menina de 10 anos que a mãe pôs sedativos no sumo e depois incendiou o carro com ela lá dentro. Todos os anos temos
os chamados filicídios, que é matar os filhos, matar crianças e jovens. Isto acontece porque estas famílias existem, ok? Portanto, instrumentos, já agora, sabem qual é? Eu estou a ouvir ali um grande rebuliço, não sei o que é. Ai, é por causa da folha. Ok. Não sei se têm noção qual é o instrumento que é mais usado no mundo inteiro para bater, para agredir. São as mãos. Já diz o nosso querido Miguel Torga que as mãos que trazem a criança ao mundo são muitas vezes as mãos que a tiram do mundo. E é verdade. Em todo o mundo, as mãos são o instrumento mais usado para apertar o pescoço, para abanar um bebezinho, shaken baby syndrome, ou síndrome do bebê abanado. Já ouviram falar? É terrível, é avassalador, tem consequências gravíssimas. Eu já vi bebés que morreram porque foram abanados. Já vi bebés que foram autopsiados, não morreram na altura, morreram passados 4, 5, 6 meses. Como é que nós sabemos que é porque foram abanados? Porque ao nível do cérebro eu tenho lá coágulos antigos, escuros, que me provam que houve hemorragia porque foram abanados. Ok? Está aqui a minha coleguinha, como é que se chama? Que eu esqueci o nome. Maria da Glória. A irmã Maria da Glória a perguntar, abanados como? Então vou parar aqui um bocadinho, porque isto é abuso físico. Eu podia ter trazido eu tenho um bebê, um boneco de silicone, que se chama os bonecos anatomicamente perfeitos, que a medicina legal me ofereceu, que tem a pilinha ou o pipi, se forem meninas, que é para a gente explicar como é que se lida, e eu, como sou de abusos sexuais, tenho que às vezes avaliar crianças, a dar o banhinho ao boneco. E eu vejo como é que a criança reage a dar o banho ao boneco. Ok? E às vezes alguns comportamentos são indiciários de suspeita de abuso sexual, ok? Porque não é natural. Uma criança normal dá o banhinho ao boneco normal, dá-lhe beijinhos. Uma criança que mexe muito na pilinha do bonequinho ou no pipi e esfrega e faz algumas coisas, isto não é normal, que é um comportamento sexualizado. Fui clara? Eu estou a tentar dizer muita coisa ao mesmo tempo, mas não, para ver se consigo dizer assim as coisas. Agora para a nossa querida irmã Maria da Glória. Há famílias, estamos a este nível e não a este. As famílias agressoras ou maltratantes são famílias que têm outra característica, que é alteram-se muito facilmente sob o ponto de vista do comportamento. Qualquer coisa faz com que estas famílias passem a um comportamento violento. Estou a ser clara? Sim. E quando é alterado este comportamento, elas ficam com uma força anímica descontrolada. O que é que isto significa? A força dos seus atos não é uma força consciente. Fazem coisas muito violentas sem terem consciência que o estão a fazer. Fui clara? Sim. Pronto. Que é para vocês acompanharem o raciocínio. Mas as famílias agressoras ou maltratantes são famílias egocentradas, ao contrário destas. Nós, uma criança faz uma maldade e nós dizemos, não vês que não podes fazer isto, e damos-lhe um abanãozinho protetor. E depois dizemos, não te magoei, pois não ficaste aqui. Porque nós controlamos tudo, às vezes dói-nos mais a nós do que a eles, ok? Somos solidários, temos a chamada solidariedade empática. É uma das características das famílias cuidadoras. Temos uma solidariedade empática. Empática é eu conseguir me colocar no lugar do outro. Mas eu, apesar de ser empática, ainda sou solidária. Portanto, nós sentimos a dor do outro como nossa. Fui clara? Faz parte das famílias cuidadoras ou protetoras. As famílias maltratantes ou agressoras não têm nem empatia, nem solidariedade. Os agressores ou agressoras são centrados neles próprios. Já vou explicar do bebê, isto é para perceber tudo. Parece um relambório, mas não é, eu estou aqui certinha para explicar. E, portanto, aquele pai que eu vos falei, retomando o exemplo da bebé de 4 meses de Marvila, quando foi ouvido, eu agora posso dizer isto, porque ele já foi julgado, está a cumprir pena e, portanto, o processo é público, é de consulta pública, um inspetor perguntou-lhe assim, porquê é que fez aquilo à bebé? E eu fui ouvida pelo Ministério Público várias vezes, eu disse, vocês vão ficar de queixo caído com o que ele vos vai responder. Ele vai-vos responder coisas dele. Ai, doutora, não, vai-vos responder coisas dele. Primeira coisa, porque eu, não era a bebé que tinha sido morta, eu sou segurança. Ele trabalhava em segurança, numa empresa de segurança. Tinha trabalhado toda a noite, estava muito cansado. A miúda não parava de chorar, eu tive que a calar. E os inspectores?
Porque não há empatia nem solidariedade empática. Então isto leva-me ao seguinte. Imagine numa família. Estas famílias agressoras ou maltratantes são famílias que têm muito mais crianças do que as famílias cuidadoras ou protetoras. Estatística, investigação. Porque as famílias cuidadoras ou protetoras controlam o nascimento das crianças. Porque as crianças querem lhes dar o máximo de amor, o máximo de cuidado, o máximo de proteção. Às vezes queriam ter mais filhos, mas controlam. Faz parte das famílias cuidadoras ou protetoras. Famílias agressoras têm crianças umas atrás das outras, umas atrás das outras, umas atrás das outras, fruto de relações presentes ou passadas ou outras. Até vêm filhos, às vezes, que não são desta relação anterior, mas que são colocados no agregado familiar, porque as crianças são usadas para tirar proveito de muita coisa. Estou a ser clara? Eu sei que isto é muito cruel, mas eu estou a este nível. E acreditem que eu sei o que vos estou a dizer. E, portanto, para perceberem isso, há muitas crianças. E os bebés berram e choram e precisam de muito cuidado. E às vezes querem estar a dormir, querem ir para o cafezinho, querem ir dar um giro e as crianças dão muito trabalhinho, não é, irmã? E estas famílias dão muito trabalhinho. E então, se forem bebés prematuros, que nascem antes de tempo, são bebés mais difíceis. São bebés com outras necessidades. Têm que comer mais vezes, não dormem tanto tempo. São bebés muito exigentes. Para além de que ambientes violentos geram nos bebés. Os bebés são verdadeiras esponjas. Não sei se vocês têm essa noção. Absorvem tudo. Eu chamo aos bebés as esponjinhas. Chamo aos bebés as esponjinhas. Porque se tiverem um ambiente calmo, amor e cuidado, são tranquilinhos. Se andar tudo aos gritos, violência, gritos, o bebê também é um bebê agitado. É um bebê nervoso, porque não tem tranquilidade. Ok? Portanto, é um bebê que chora mais. É um bebê que dá mais trabalho. E no meio desta intranquilidade da família, muitas vezes há adultos que, com a força anímica alterada, pegam no bebê e abanam o bebê. Cala-te! Não chore! A abanar o bebê completamente. Daí que se chama Shaken Baby Syndrome, ou seja, o síndrome do bebê abanado, chocalhado. Ora, os bebés, eu adoro bebés, já agora vou ser avó agora em junho pela primeira vez. De uma Matilde, do meu filho mais velho, eu sou mãe de 4 filhos. 3 rapazes e uma rapariga, e vou ter a minha primeira neta em junho. Uma Matilde. Portanto, eu adoro bebés e ando babada. Só para saberem. Os bebés são maravilhosos. Têm aquela cachola enorme. Porque isto não, é mesmo verdade, os bebés quando são pequeninos a cabeça pesa imenso. E têm as placas cranianas ainda não fechadas. É o que nós chamamos a moleirinha aberta. Por isso é que um bebê muito pequenino, dá-me licença, eu não posso fazer força na cabeça. Se eu tivesse a ensinar-vos a abordar crianças, esta é a primeira coisa da abordagem à vítima, é tocar na cabecinha para ver como é que reage. Porque as placas cranianas só fecham por volta dos 6, 7 anos, ok? E, portanto, aquela cachola tem imenso espaço. Imaginem um adulto em fúria que tem uma força anímica alterada, que não controla a força que tem, a abanar um bebê. Aquele cérebro anda literalmente lá de um lado para o outro a abanar. Se eu tivesse tempo eu mostrava-vos. Noutra altura posso mostrar, que eu tenho tudo ali em vídeo. E, portanto, vai tendo pequenas hemorragias que nós não vimos no exterior, mas que se vão acumulando dentro do cérebro e formando coágulozinhos que vão descendo. Nós temos várias camadas do cérebro, várias zonas, vários centros nervosos, numa região que é a base do cérebro, que se chama a região subdural, que é uma região importantíssima, controla o equilíbrio, o sono, a fome, o interesse de explorar novas coisas. E então imaginem um bebê que o sangue se vai acumulando nessa zona com pequenos coágulos que vão ficando ali. É um bebê cujo comportamento vai ser alterado. Ele não tem a mesma fome que um bebê saudável, ele não começa a andar ao mesmo tempo que um bebê saudável, porque aquela zona controla estas funções. É um bebê que tem muita dificuldade em querer explorar o mundo à sua volta. E depois os bebés dizem-nos tudo. Eu vejo um bebê e sei automaticamente se o bebê é um bebê abanado ou não. Porquê? Porque os bebés são muito curiosos.
Não sei se vocês sabem, até 1 ano e meio de idade, o que é que os bebés mais gostam nas pessoas? Alguém tem uma ideia? Os olhos. Os bebés adoram olhos. Eu a primeira coisa que faço, seja onde for, chego-me ao pé de um bebê e digo assim: bebê, mostra os teus olhos. E os bebés felizes que olham assim para mim, eu fico, que bom. Ele olhou-me para os olhos, está todo contente. E quando gostam de nós, quando nós os pegamos ao colo, e se gostam de nós, querem nos enfiar o dedo dentro do olho. Quando a gente tem óculos, ainda mais, porque vem ali uma coisa que não percebem e dizem assim, os olhos deste, e então vão assim com o dedo. Isto é maravilhoso quando um bebê faz isto. É sinal que não tem medo dos olhos, quer interagir connosco, porque é um bebê que está tranquilo, não está nervoso, não está ansioso, ok? O pior é quando temos um bebê à nossa frente, que nós tentamos tudo por tudo. Bebê, olha para mim, ele... A última menina que eu avaliei, num centro, não interessa aonde, de crianças terrivelmente maltratadas, temos um centro em Carcavelos, e que depois têm que ser intervencionados. Eu estive 25 minutos no chão, porque eu deito-me no chão a interagir com os bebés, para ver se ela olhava para mim alguma vez. Ela estava na cadeirinha, e o bebê e tal e tal. Não consegui uma única vez que ela me olhasse nos olhos, porque ela afastava-me, chorava, mas não me olhava. Até fechava os olhos e fazia assim, para não olhar. Depois a diretora chamou-me, que eu conheço há muito tempo, e disse-me, também se chama Fátima. Fátima, eu disse, esta bebê foi terrivelmente abanada. Disse-lhe eu, podes pôr no relatório e manda para o tribunal. Esta bebê foi abanada. E foi-se a saber, e a bebê foi terrivelmente abanada. Porquê? Porque o bebê associa aos olhos, os bebés que são abanados, associam os olhos em fúria àquele movimento tremendo da cabecinha para trás e para a frente com um golpe de chicote, à sensação do sangue a escorrer e, portanto, eles não querem ver olhos. Estou a ser clara? Sim. Portanto, nós temos que fazer este diagnóstico, não custa nada. Chegamos ao pé das criancinhas e a primeira coisa que fazemos é bebê, mostra os teus olhos, ok? Se o bebê não olha para nós, nos afasta, nós dizemos assim, há aqui um sinal de alerta. O bebê não aguentou o olhar do adulto. Isto é um sinal de alerta vermelho. Mas, estas crianças que são abanadas, aquele sangue ao escorrer, a nossa caixa craniana é uma caixa, por isso é que se chama caixa craniana. Por isso é que nós vamos ao otorrinolaringologista, que está tudo. Muitos desses coágulozinhos escorrem e vão-se alojar na retina. E são bebés que têm o que nós chamamos a chamada hemorragia retiniana. O que é isto? São derrames nos olhos. Os derrames nos olhos, bebés não podem ter derrames nos olhos. Adultos, nós é que temos derrames nos olhos. Quando estamos muito cansados, quando estivermos no computador até muito tarde. Um bebê não tem derrames nos olhos. Um bebê que eu olho para os dois olhos e tem derrames nos olhos, é um bebê que foi abanado. Aquilo escorreu e está ali o indicador. Certo, colegas? Ok? Mais. Percebeu? Irmã Maria da Glória. Muito bem, muito bem. Então, isto obriga-me a uma coisa que eu vos vou pedir. As polícias já me fazem todas isto, mas foi uma carga de trabalhos para eu convencer os polícias a fazer. Então a GNR... Porque a GNR, como são militares, tirar os bebés todos dos carrinhos e das... Agora a gente vai tirar os bebés, as crianças. Tem que tirar os bebés todos dos carrinhos e das cadeirinhas. E depois eles ficavam... Agora já toda a gente faz. Obriga-me ao seguinte. Quando eu vos disse que os bebés dizem tudo, os bebés dizem-nos tudo. À maneira deles. E, portanto, se nós soubermos, nós percebemos tudo o que eles nos estão a dizer. Então o que é que a gente tem que fazer? Primeira coisa é isto dos olhinhos. Bebê, mostra os olhinhos. Ok? Segunda... Se os bebés estiverem no carrinho, no ovinho, seja lá nessas coisas, pedir à família para pegarmos no bebê. Uma coisa naturalíssima. Uma família protetora ou cuidadora deixa logo nós pegarmos no bebê. Diz o povo, na sua imensa sabedoria, quem nossos filhos ama, a nossa boca adoça. Ai, tão lindo, posso pegar um bocadinho no bebê? A família protetora não tem nada a esconder. Quando a família começa, ai, não, por favor... Não me toque nele, não me tire do carro. Ele estranha muito e depois chora, fica muito agitado. Não gosta que ninguém toque. Isto é um alerta vermelho. Não querem que a gente toque no bebê. Ok? Estão a acompanhar? Mas nós insistimos, porque queremos pegar no bebê. E quando pegarmos no bebê, façam o seguinte. Deem um abracinho musculado, que não custa nada.
esta mão debaixo do rabinho e esta nas costas. Chama-se um abracinho musculado. Mão debaixo do rabinho, mão nas costas. Um aperto. Um bebê feliz, saudável, não gosta de ser apertado. Porque o bebê é movimento, não é? E um bebê que olha perto do rabiosco e as costas diz assim, então, mas tu estás-me a apertar para quê? Estica-se todo para trás e faz assim, nhec, como quem diz, larga-me da mão. E nós ficamos felizes, porque o bebê não gostou de ser apertado, mas reagiu de forma natural, certo? Outro bebê, mão debaixo do rabiosco, mão nas costas, e começa-me a chorar, e a chorar com intensidade. É um bebê que lhe doeu imenso este abraço. É um bebê que está magoado. Não é um bebê que me está a dizer não me apertes, é um bebê que me diz está-me a doer, tu estás-me a fazer doer. Porquê? Ou o rabinho está muito assado, tenho uma assadura porque a fralda não é mudada devidamente. É um bebê que pode estar horas e horas deitado, ninguém o levanta, ninguém o vira e, portanto, está profundamente dorido de estar tantas horas numa cama. Por vezes até tem uma marca na cabeça, a chamada pelada, ocasional ou circunstancial, e nas costas, porque são bebés que são abanados. E eu faço novamente, ele chorou, e eu novamente... E dou-lhe mais um apertãozinho nas costas para ver se ele se queixa das costas. E ele chora. E eu digo assim, este bebê está profundamente magoado. Porquê é que este bebê está magoado? Ok? Certo? Percebeu, irmã Maria? Está em ordem? Posso avançar? Alguém quer que foi? Alto, 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 que é para todos ouvirmos. Boa pergunta. Eu ainda não cheguei às marcas, eu só tenho 3 horinhas para falar, isto é tanta coisa. É porque desta formação faz parte vocês saberem ver as nódoas negras, o que é que as nódoas negras representam, o sítio onde elas estão, as marcas, por isso é que são 2 dias. É para vocês aprenderem a olhar e a saber, ok? Mas eu primeiro tenho que explicar isto. Não posso ir para a frente sem explicar isto. Era como eu construir um prédio para o 2º andar, vinha uma rabanada de vento e caía. Então, eu estou nas fundações ainda, ok? Pronto. Portanto, há determinado tipo de abuso físico. O abuso físico deixa sempre marcas. Podem não ser marcas visíveis exteriores. Por exemplo... se eu abanar uma criança já não tão pequenina, este o Shaken Baby Syndrome ocorre geralmente até aos 14, 15 meses, que é quando a criança tem este tamanho e pode ser abanada. A partir desta idade não é fácil abanar uma criança, porque é mais pesada, já esperneia, etc. Ok? Estão a acompanhar? Se eu pegar numa criança e a atirar contra uma parede, ocorre muitas vezes. Esta criança pode ter um osso fracturado ou alguma coisa, eu no exterior posso não ver marcas que indiciam maltrato físico, mas ao nível da ortopedia e dos especialistas, por isso é que se chama um diagnóstico diferencial, já ouviram falar, é feito nas urgências dos hospitais, porque conforme nós temos nódoas negras na pele, os ossos também têm nódoas negras. Não sabiam isto, pois não? E quem sabe ver, numa radiografia eu vejo se aquele osso já foi magoado muitas vezes anteriormente. E, portanto, eu posso dizer claramente, este osso já foi magoado há 3 meses, 4 meses, 5 meses, e no exterior não vê nada. Por isso é que quando há estas situações de maus tratos, que são um crime público, eu tenho que denunciar e das coisas principais que se deve fazer é levar a um hospital, porque o hospital tem estes meios de diagnóstico e pode fazer as provas que nós não vimos. Portanto, há formas de maltrato que no exterior eu não vejo marcas, mas as marcas estão lá, mas é internamente. Fui clara? Por exemplo, um bebê que é abanado, os coágulos estão todos lá. Vocês não veem. Agora já sabem que têm que olhar para os olhinhos, rabiosco e braço, e tal, mas podem lá ter as marcas todas e vocês não veem, ok? Só quem sabe, certo? Diga. Um bebê que chora muito porque tem cólicas, o que seja, também não pode ficar com os olhos vermelhos?
Um bebê que chora muito porque tem cólicas, porque chora com muita violência, às vezes quando tem uma febre muito alta, fica com os olhos vermelhos. Os olhos vermelhos não são uma hemorragia retiniana. Uma hemorragia retiniana significa sangue que desceu e ficou lá. Demora 4, 5 dias a passar. Não tem nada a ver com esse tipo de coisas. É completamente distinto. Eu posso ter um bebê que vai a andar numa sala, escorrega, por exemplo, num tapete, e vai com o olhinho e bate no bico do móvel. E fica com uma ferida no olhinho e pode ter o olho muito vermelho com uma marca. Mas é naquele olho, há uma explicação coerente que liga a marca ao evento, a chamada etiologia. Etiologia significa a causa que leva à lesão. E não são nos 2 olhos. Ok? É naquele onde se magoou. A questão de ter na retina e nos 2 olhos significa que foi o sangue que desceu. Ok, colegas? Certo? Pronto. Eu fui à OMS, à Organização Mundial de Saúde, que é, como sabem, uma organização internacional que tem os maiores cientistas do mundo, os maiores gurus. Eu tive a sorte de, durante 5 anos, trabalhar com a OMS em termos de abusos sexuais, a seguir ao processo Casa Pia em Portugal. Portugal não estava preparado para trabalhar com abusos sexuais de crianças, conforme ainda não está. Vamos ser honestos, não estão. Ninguém está. Não sabem lidar com isto. Pronto. Isto pode acontecer em qualquer sítio. Não é verdade que é na igreja só que há abusos sexuais. Quem diz isso é uma estupidez, uma aberração. Os abusos sexuais sempre existiram e ocorrem em diversas circunstâncias. E sabem onde é que eles ocorrem mais? É nas famílias. Só que não dizem porque são calados. Ok? Portanto, agora, a OMS desde 2006, desde há 13 anos, que diz o seguinte: o que é um abuso físico? Diz assim a OMS: é o uso intencional da força física em relação a uma criança, a qual provoca dano na sua saúde, sobrevivência, desenvolvimento e dignidade. Viram porque é que eu quis, antes de tudo, fazer-vos o exercício da balança? Não sou eu que o digo, são os maiores cientistas do mundo. Porque a este nível há um uso intencional de força física. Estas famílias, quando maltratam, não é por acidente, é intencionalmente. Porque não há empatia nem solidariedade empática. Porque batem, porque têm poder, porque querem calar, porque estão zangados, porque houve qualquer coisa que lhes correu mal, e quando batem, batem com a intenção de magoar. Fui clara, colegas? Esta formação dos maus tratos tem 2 dias. E ninguém passa comigo para as formações avançadas sem passar primeiro por esta que eu vos estou a dar aqui, porque as pessoas primeiro têm que perceber as coisas e só depois é que podem fazer uma formação avançada. E o abuso sexual é uma formação avançada. Eu primeiro tenho que perceber o que é isto dos abusos. Qual é a cabeça destas pessoas, destas famílias, para eu depois compreender o que é que são os abusos sexuais e saber como é que devo agir. Ok? Estão a acompanhar o raciocínio. Mas vou-vos dar algumas pinceladas. Enquanto em abuso físico eu posso falar de que esta criança apresentava hematomas, aquele bebê tinha hemorragia retiniana nos 2 olhos e não fixava o olhar, e que são indicadores de abuso físico. Em matéria de abuso sexual, vocês não digam assim: esta criança foi vítima de abuso sexual. Não podem dizer, dizem, há uma suspeita de abuso sexual. Porquê? Porque em Portugal só quem faz a prova se houve abuso sexual ou não é o Instituto de Medicina Legal, as chamadas perícias médico-legais do abuso, já ouviram falar? E eu até posso ter evidências de uma possibilidade de abuso sexual e aquilo não ser abuso sexual nenhum. Eu já vi casos, estou-me a lembrar perfeitamente, uma menina num lar de acolhimento que ia tomar duche, escorregou no Poliban. Ela escorregou com o pezinho no Poliban, bateu com a virilha na parte do Poliban, abriu um golpe e, portanto, aquilo deitou imenso sangue que escorria para o pipi, para a vagina. As educadoras entraram em pânico porque viram a menina, para já a menina chorava porque lhe doía, assustou-se. E como o sangue escorria para a zona da vagina e para o chão, o que é que elas pensaram? A menina foi violada, foi abusada sexualmente, e nem davam tempo da criança explicar, ok? E não era nada de abuso. Portanto, nós falamos em suspeita, depois com o duchezinho e limpa, e depois de deixarem ela explicar, viu-se perfeitamente que não havia abuso nenhum, foi acidental, ela escorregou e abriu ali um golpezinho, ok? Estão a acompanhar? E não há nada de pior do que eu criar uma suspeita de abuso sobre alguém
que não seja verdade. A nódoa cai muito rapidamente numa camisa. Tirá-la pode ser para toda a vida. E a nódoa não sai. Portanto, muito cuidado. Se é verdade que há pessoas que abusam sexualmente de crianças, e aí temos que ser de uma rigidez absoluta e não permitir, também é verdade que eu não posso criar suspeições de coisas que não acontecem, ok? Certo? Estão a acompanhar? Sim. Hoje em dia nós estamos a assistir a uma situação muito grave em Portugal. E não é só em Portugal, é na Europa, mas é que estamos a falar aqui em Portugal, que é, há um número crescente de divórcios e de separações entre pais e mães. E de separações conflituosas. Não se entendem os pais com as mães. E quando é para regular as responsabilidades parentais, o antigo poder paternal, já não se fala assim, é a regulação das responsabilidades parentais, vale tudo, vale tudo. E muitas vezes, vocês não imaginam, em Lisboa, ao domingo, a partir das 5 horas da tarde, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, estão a ver que é a urgência pediátrica, está cheia de crianças, levadas pelas mães ou pelas avós, porque foram passar o fim de semana com o pai, com a família, e a partir das 5 horas da tarde a criança tinha que ser entregue às 5. O pai ou os avós atrasam-se um quarto de hora, meia hora. Porque às vezes ligam para dizer que se atrasaram, mas estas mães de propósito, ou estes pais, também pode acontecer, não atendem propositadamente o telefone para não dizerem que houve um contacto, com suspeita de abuso sexual, ou porque a menina tem o pipi muito vermelho, ou porque tem o rabinho muito vermelho, porque a menina diz que o pai no banho enfiou os dedos. E depois, como nós não sabemos o que é verdade do que não é verdade, porque no meio destas coisas todas pode haver algumas que são verdade. E há algumas que são verdade. O que é que acontece? Tem que ser acionado o chamado protocolo dos maus tratos e do abuso. E estas crianças são submetidas a uma bateria de exames e às vezes tem que se chamar o Instituto de Medicina Legal lá, um piquete móvel que é uma viatura com os peritos da Medicina Legal, ou ser levada à criança, em crianças pequeninas, não se levam para o Instituto de Medicina Legal, que aquilo é horrível, e eles assustam-se imenso, ok? Vai a Medicina Legal ao hospital e muitas daquelas situações não houve abuso sexual nenhum. Mas o processo tem que ser aberto, até se provar que não houve. Porque eu não provo só que houve, eu também tenho que provar que não houve. Fui clara? E como está a decorrer no tribunal um processo de regulação das responsabilidades parentais, a mãe, ou o advogado da mãe, ou se for o pai, chega lá e diz assim, mas atenção que há um processo de crime a decorrer termos de suspeita de abuso sexual. Isto tem um peso brutal em tribunal e os procuradores, por via da dúvida, não deixam a criança contactar mais com o pai, nem com os avós ou com o resto da família. Estou a ser clara? Sim. Então e a criança vai para lá com essas marcas? Pode não ir com marcas nenhumas. Quem é que diz que ia com marcas? Por isso é que é uma suspeita. Depois, na perícia, é que se vai ver se há marcas ou não. Eu posso ter uma menina que até está com uma acidez não habitual na urina, que leva a que tenha a vulva mais vermelha do que habitual, porque comeu alguma coisa que fez mal. Eu posso ter um menino que está com dificuldades em fazer cocó e, portanto, está ali com alguma obstipação e faz força e não houve nenhuma situação de abuso. Portanto, por isso é que têm que ser feitos os exames médico-legais para provar se houve abuso ou não, ok? Eu se calhar estou a ser muito complicada, não? Não. Ok, pronto, ok. Portanto, nós, em matéria de abuso sexual, falamos de suspeita de abuso sexual. Não vou fazer uma afirmação. Vou dizer que há uma suspeita, ok? Mas o que é isto do abuso sexual? É um ato de natureza intencional de alguém, que pode ser um adulto, homem ou mulher, ou um jovem mais velho, em relação a uma criança mais nova, que tira proveito de atos de natureza sexual com esta criança, ok? Certo? O abuso sexual é extremamente complexo porque as vítimas calam-se. Vocês já ouviram dizer isto? E calam-se não é porque se querem calar, é porque não conseguem dizer. Vos garanto. Porque a dinâmica do abuso sexual não tem nada a ver com uma dinâmica de um abuso físico. Eu, se tiver confiança com uma criança na escola, digo, mas tu tens aqui umas nódoas negras, como é que foi? Eles primeiro vão se encolher, não vão dizer porque estão ameaçados, mas depois é capaz de me dizer, o meu pai bateu-me e tal. Porque confia em nós e nos conta. Uma criança que é vítima de abuso sexual não vai dizer o que é que o pai lhe fez ao avô ou ao tio. A menos que confie muito na pessoa. E nós não podemos perguntar ninguém desta sala
Pergunta nada de abuso sexual às crianças, ok? Nas outras formas de abuso vocês podem, em abuso sexual não podem. Por uma razão, porque o testemunho da criança, às vezes, é a única prova que nós temos. E se alguém falar com as crianças, dizem que depois que a prova testemunhal foi contaminada, foi induzida. Isto em tribunal é usado a favor dos abusadores e contra a criança. Portanto, para se falar com crianças onde há uma suspeita de abuso sexual, tem que se saber falar. E só fala a Polícia Judiciária, ou Instituto de Medicina Legal, ou peritos que eles chamam. Eu falo com crianças onde há suspeita de abuso sexual porque sou chamada pelo Tribunal ou pelo Ministério Público para ir falar com elas. E eu sei como é que falo com elas. Ok? E não lhes falo nada de abuso sexual primeiro. Ok? Falo-lhes tudo menos de abuso sexual ao princípio. Que é para eles sentirem que eu estou ali com eles e tal. E depois sei que tipo de perguntas é que eu faço. Nunca falando de abuso. Só que levo-os a eles me falarem eles do abuso. Fui clara? Não contaminando o testemunho deles, ok? Certo? Portanto, porque em Portugal a única polícia que trata a criminalidade sexual contra crianças e jovens é a Polícia Judiciária. Não sei se vocês sabem isto. Eu posso fazer uma denúncia na PSP ou na GNR, mas é uma matéria reservada. É uma competência reservada da Polícia Judiciária, em aliança, naturalmente, com o Ministério Público e com o Instituto de Medicina Legal para as perícias médico-legais. Agora imaginem que pode acontecer, e isso é um sinal de grande confiança, de uma criança chegar, por exemplo, ao pé daqui desta colega e dizer assim: eu hoje quero-te contar um segredo, eu tenho um segredo para te contar. Quando eles nos dizem que querem contar um segredo, fiquem sempre com as antenas em pé. Dizem: eu quero-te contar um segredo. E a colega diz assim: está bem, então conta-me. Não pode fazer isto. Se estiver ao pé de outras crianças ou de outros adultos, não diga para ela lhe contar ao pé dos outros, porque se é um segredo é uma coisa dela. É íntimo, eu tenho que respeitar a intimidade dela. Então eu vou dizer: mas queres contar agora ou quando? Quer contar agora? Então vamos ali. E peço a outro colega, nem que fique com os outros todos, mas eu vou com aquela criança a um sítio reservado para eu lhe respeitar e para ver o que é que ela me vai contar. Ok? Certo, colegas? E não é dizer assim: ai, querias-me contar agora, mas eu agora não posso. Não pode ser amanhã? Não pode. Porque o quebrar o silêncio é um ato de uma coragem e de uma emergência enorme. E quando as crianças nos querem contar, é porque já não aguentam mais. Têm mesmo que contar naquela altura. E se eu disser: olha, não pode ser amanhã ou isso, ela amanhã já não conta. Ok? Passou o tempo dela. E o tempo das crianças não é o nosso tempo. Ok? O tempo das crianças é um tempo diferente. Elas não se conseguem projetar num futuro. É o aqui e o agora. Eu tenho que responder no aqui e o agora. Ok? Portanto, se a criança me diz: eu quero-te contar um segredo, eu vou para um sítio onde não haja ninguém. Eu vou baixar a minha voz ao máximo. Nem que não haja lá ninguém, porque o nosso tom de voz é importantíssimo. Eu vou dizer: então o que é que tu me querias contar? Quase que sussurro, ok? Para criar uma intimidade, uma confiança. O que é que tu me querias contar? Quero-te contar uma coisa, estou-vos a dizer porque isto é a minha área, portanto, isto é o meu... Uma coisa, ninguém diz, mas é uma coisa... Não, essa coisa que tu me queres contar é sobre quê? Nós nunca nomeamos nada que tenha a ver com o abuso. Porque a criança é que nos vai contar. Porque se eu digo assim, estou-me a lembrar de um caso muito recente, e a assistente operacional ficou, coitadita, porque ela é tão boa para as crianças, tão boa, mas não estava preparada. E então, havia ali uma suspeita de abuso sexual da menina, e provou-se pela medicina legal, eles tinham razão. E ela disse assim: diz lá, conta-me lá, sentou ao colo, mexeram-te e tal. Pronto, está tudo tramado. Porque é assim, a menina, se gosta dela, até podiam não lhe ter mexido, porque ocorrem aqui vários fenómenos. Como gosta, podia dizer assim, para lhe agradar. Ou o que é que a menina fez? Quando foi ouvida pela Polícia Judiciária, disse: tal e tal, disse o nome, disse-me que me tinham mexido no pipi. E, portanto, ficou lá escrito. O advogado do agressor disse: foi a assistente operacional da escola que disse à menina que lhe tinham não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, há uma contaminação do testemunho. Eu estou a descredibilizar uma criança. Ok, colegas, preciso de cuidado. Temos que ter muito cuidado. Porque nós, para os protegermos, às vezes, em matéria... Nos outros abusos todos, vocês podem falar todo. Em abuso sexual, cuidadinho. Ok? Certo? É por quem sabe. E, portanto,
É para vocês saberem isto, se a criança diz isso, então isso tu me estás a contar. Imagine, por exemplo, eu tive miúdos ou miúdas que me disseram assim no meu gabinete: olha, o meu tio fez-me isto assim, assim. Se é uma criança já com 8, 9, 10 anos, eu estou-vos a preparar para vários cenários. Que já sabe ler alguma coisa, escrever, porque é uma criança que está no 3º ano, no 4º ano, já sabe ler e escrever. Nós dizemos assim: olha, isso que tu me estás a contar, nunca dizemos, não é, ninguém pode dizer que nós nomeamos qualquer tipo de abuso para eu dignificar o testemunho da criança, ok? Para ninguém dizer que fui eu que disse. Isso que tu me estás a contar é tão importante que eu tenho tanto medo de me esquecer de alguma coisa. Não te importas que eu escreva isso tudo numa folha para depois entregar àqueles senhores da polícia que vão tratar destas coisas, para não te acontecer isso outra vez a ti, a outros meninos e a outras meninas? Posso escrever tudo? E eles dizem que sim. Dizem sempre que sim. Nós escrevemos tudo. Já terminaste? E dizer-lhes a eles: enquanto me contas, se quiseres parar, nós paramos todas as vezes que tu quiseres. Que é para a criança sentir que pode ir à casa de banho, pode começar a chorar a meio, pode querer ir à casa de banho, pode querer ir dar uma voltinha. Eu tive miúdos que me deram a mão e me disseram assim: agora vamos passear os dois. Eu, ok, vamos. Mão dada, e fui dar uma grande volta à volta da escola toda, com eles. O meu tempo ali era para eles. E depois eu disse: então e agora, o que é que queres fazer a seguir? Agora já vou falar mais. Então pronto, agora vamos lá para dentro para falar mais dessas coisas que tu me estás a contar, ok? E portanto, quando acabamos de escrever, eles geralmente têm uma sensação de alívio que vocês não imaginam. Quando são capazes de quebrar este silêncio, este primeiro ato de ter alguém que está a ouvi-los, que lhes está a dar atenção e que está a acreditar neles, já tem um efeito psicoterapêutico, ok? Já estou a reparar algum dano, porque eu acreditei, porque eu lhe dei tempo e porque eu escrevi, ok? E então, se é uma criança que já sabe ler ou escrever, eu digo assim: agora lê tudo, para ver se eu percebi bem aquilo que tu me contaste, ou se eu me esqueci de alguma coisa, para ficar certinho. E na maior parte dos casos, eles não querem ser eles a ler, porque aquilo é-lhes profundamente doloroso. E querem que sejamos nós a ler. E nós temos que ter coragem de ler. Por isso é que eu, quando faço a formação avançada de abuso sexual, que não é esta, é a avançada, eu preparo-vos para os termos de abuso sexual. Porque nós temos muito preconceito, nós connosco próprios. A sexualidade é uma coisa íntima do ser humano. E, portanto, nós temos dificuldades em lidar com as questões da sexualidade das crianças e jovens. E ao termos dificuldade, nós estamos-lhes a transmitir que não estamos à vontade com o que eles nos estão a dizer. Eles podem se inibir e não contar nada. Fui clara, colegas? Portanto, quando é crianças pequeninas com 3, 4, 5 anos que nos contam coisas, eles não sabem escrever, somos nós que escrevemos, somos nós que lemos, ou então eles às vezes, tive uma menina, isto foi tão sintomático, eu tenho formação em desenho infantil de abuso. As crianças abusadas sexualmente não fazem os mesmos desenhos que crianças não abusadas. Os desenhos das crianças que foram vítimas de abuso são desenhos diferentes. São os mesmos desenhos de pessoas, de montes, de sol, de casa, mas o traço e o desenho é diferente. Crianças que foram vítimas de abuso fazem lá coisas que outros meninos que são felizes não fazem de maneira nenhuma. Vou-vos dar um exemplo. Uma criança, quando começa a desenhar, faz a chamada garatuja, que são aquelas bolas. À volta do... É a garatuja. Bolinhas, 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 bolinhas. Ótimo. Pois, a dada altura, por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, começa a fazer uns olhos e uma boca e dar um nome. É o pai, a Unhelsson, é a Helena. Ou seja, a garatuja com nome. Aquilo representa uma figura. É a garatuja com nome. Ok? Depois começam a ter noção de que têm um corpo humano. E naquela bola começam a fazer uns braços e umas pernas. Mas ainda não há corpo, mas é uma bola com braços e pernas. Ok? Que é a garatuja com corpo. Ok? E às vezes na mesma folha já fazem 2 e 3 bolas. É o pai, é a mãe, é a nhanha, a avó. Estão a dizer a família. Começam a ter a noção de família. Ok? Depois começam já a fazer uma parte do tronco, as pernas, umas mãos assim muito grandes, com os riscos, ok? Ok? Agora, o que as crianças não fazem é pipis e pilinhas. Nos desenhos não fazem, por uma razão. Porque a gente socializámos-los e porque nós não andamos com os pipis nem com as pilinhas à mostra, não andamos. Mas com as mãos andamos e com a cara, certo? E as crianças sabem que não devem andar a mostrar o rabinho, nem o pipi, nem a pilinha uns aos outros. Porque não é assim.
ok? Portanto, uma criança normal não sente a necessidade num desenho de fazer pipis e pilinhas, porque sabe que tem cuecas, tem calcinhas, tem colãs, portanto não vai fazer, certo? Estou a ser claríssima? Agora, quando uma criança me faz um desenho de uma menina, eu digo assim, quem é? É a nhanha. E mas isso sou eu que sei. Olhei para lá e vi logo, pronto. Digo-lhe assim, tem os cabelos tão bonitos. Aquilo do abuso é a última coisa que eu pergunto, ok? Que é para não induzir, para não manipular. Tem os cabelos muito lindos. Pois tem, a loura. Isto aqui tem a patana. Tem as pestanas, que lindo. E tu também tens a patana. Pois tenho, olha, eu pinto as pestanas, vês? Que é para criar intimidade. E a dada altura eu digo assim, e o que é isto que está aqui? Depois de já ter falado das mãos, dos cabelos, do sol. É um pipi aberto. Um pipi aberto. Isto não é normal. Nenhuma menina, ou por exemplo dizer assim, é uma pila grande. Uma criança não diz que é um desenho com uma pila grande fazer um risco ali no meio. Porquê é que sentiu a necessidade num desenho, que é uma coisa que eles gostam de fazer aquilo? Aquilo são elementos sexuais, certo? Portanto, é porque a criança está condicionada por coisas que a levam a num desenho exprimir uma sexualidade traumática, ok? Estou só a dar exemplos, ok? As crianças geralmente não fazem pescoços, não sei se vocês já repararam. Porque o pescoço é uma coisa muito íntima, eles não querem saber de pescoço nenhum, nem se dão conta. Fazem a cabeça, os braços e tudo, mas um pescoção não fazem. Não se ralam nada com o pescoço. Quando aparecem uns pescoços ali e depois riscam por cima do pescoço a fazer uma sombra, sabem porquê? Porque muitas das vezes no abuso, a mão do agressor ou da agressora está no pescoço para fazer o resto e para calar. E, portanto, o pescoço aparece ali como uma forma traumática. E estas crianças vão pôr nos desenhos aquilo que as marcou muito, ok? Estou só a dar assim umas pinceladazinhas e outras coisas, ok? Só coisas importantes para saberem. Em Portugal, mal ou bem, eu não vou avaliar essa questão, não é isso que interessa para aqui. O Estado português considerou os 14 anos como a idade da chamada autodeterminação sexual. Não sei se já ouviram falar isto. O que é que isto significa? Que até aos 14 anos de idade, todo e qualquer contacto de natureza sexual com crianças até aos 14 anos é abuso sexual. Pela lei, até aos 14 anos de idade, todo e qualquer contacto de natureza sexual é abuso sexual perante a lei portuguesa. Vou dar exemplos. Uma menina de 13 anos começa a namorar com um colega da escola. Ok? Ela tem 13, ele tem 15 ou 16. Começam a namorar. Começam aos beijinhos, começam aos apalpões, aquela coisa vai por ali afora. E os pais da menina descobrem que eles até já tiveram sexo. Ok? Colegas, desculpem eu estar a falar assim, mas isto tem que ser com naturalidade. É que isto é verdade, não vale a pena. Os pais descobrem, ela tem 13 anos, ele tem 15 ou 16, e a mãe e o pai não querem, porque até têm medo que ela engravide, têm medo que ela não tenha usado preservativos, têm medo que ela possa contrair uma doença sexualmente transmissível. Nós temos que estar à vontade para falar destas áreas. E diz assim, vou apresentar a queixa contra ele. E pode apresentar, porque ela tem menos de 14 anos e, portanto, é um crime de natureza pública. Ela vai a uma CPCJ, vai à PSP, vai à GNR, etc. E tem que ser apresentado, porque ela ainda não tem 14 anos. Foi clara? Sim. A mesma menina, com 14 anos de idade já feitos, ou 15, com o mesmo namorado de 16 ou 17, inicia uma vida sexual. Os pais descobrem a mesma e ficam muito magoados. E dizem, ele anda com ela, eu tenho medo que ela engravide, etc. Os pais vão à mesma fazer queixa. Podem, é um direito. Mas têm que formalizar a queixa, porque a partir dos 14 anos o crime deixa de ser público e passa a crime semipúblico. Por causa da idade da autodeterminação sexual. Ou seja, exige uma formalização da queixa que não ocorria antes dos 14. Estou a ser clara? Diga. Pode ser de comum acordo. Perante a lei portuguesa, até aos 14 anos não há comum acordo.
Depois, no âmbito da investigação, chamam peritos para falar com a menina. Eu. Quantos? Eu tive miúdas de 12 e 13 anos à minha frente, eu disse, então conta-me lá. E ela diz, sou doutora, eu estou apaixonada, quis fazer o amor. A mim. E eu escrevi. A menina disse-me naturalmente e espontaneamente, entre aspas, citação, eu estou apaixonada, quis fazer o amor. Ela está-me a dizer claramente que não foi coagida, não foi obrigada, quis porque está apaixonada pelo rapazinho e o rapazinho por ela e quiseram fazer. E isto vai entrar no âmbito da investigação e naturalmente que não vai levar a nenhuma pena do rapaz, mas há o processo que tem que correr termos, porque ela não tem 14 anos. E se forem os dois abaixo dos 14? Pois é, o caso. Vocês fazem muitas perguntas ao mesmo tempo. É muita pergunta ao mesmo tempo, para eu responder. Eu já sabia que isto ia acontecer. Eu disse à doutora Rosário, pronto, que eu já sei para onde vou, que é assim. Vamos lá ver se eu explico. Se têm os dois menos de 14 anos, e têm um ato de natureza sexual um com o outro, não têm ainda 14 anos, que é a idade da autodeterminação sexual. Eu, por lei, sou obrigada a fazer a denúncia de ambos, que vai para a CPCJ. É claro que a CPCJ depois vai tentar ver, etc. Nem a Polícia Judiciária se mete nisso, a menos que esse ato sexual seja acompanhado de uma componente de violência. Imaginem, e agora recentemente eu fui ouvida, olha, há 2 semanas, pela Diretoria de Lisboa e Val do Tejo da PJ, que é um novo inspetor que lá está. A pessoa que trabalhou comigo durante anos, que era o super-inspetor Diamantino Santos, foi para a reforma e agora temos um inspetor novo. E este inspetor ainda não está muito... está a ter alguma... E depois liga para mim a toda a hora, pronto, e eu para ele. Porque dizem, ligo para a doutora Fátima Duarte. E eu às vezes não lhe atendo o telefone, depois ele fica aflito. E portanto, o menino com 13 anos... e namorava com ela e tinham relações um com o outro, filmou-a a tomar duche, sem ela saber, porque estavam na casa dos pais dele, sem os pais lá estarem, e filmou-a, e foi pôr aquilo nas redes sociais, e via-se claramente a miúda e as maminhas e o rabinho, por acaso ela estava virada assim e tudo. Isto é uma componente de grande violência, e portanto, nisto aqui, não foi um pleno consentimento, foi um desconhecimento. Estou a ser clara? Sim. Ok, portanto, porque é que eu vos disse que o abuso sexual era a forma de abuso mais complicada e mais complexa? Porque permite a casuística, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, já fui a tribunal para uma situação, para ser ouvida enquanto perita, de um miúdo de 14 anos, já foi há uns anos atrás, que abusou de 2 com 16. O mais novo, de 14, abusou de 2 de 16 numa instituição, acolhidos, e os 2 de 16 têm um problema de natureza mental e desenvolvimento cognitivo. E o de 14 tirou proveito da condição de deficiência dos outros para abusar deles sexualmente, porque os outros não compreenderam e fizeram o que ele pediu. E, portanto, ele claramente usou a questão dos outros 2 para abusar deles. E eu fui a tribunal e disse, ele é um abusador. Houve intenção, ele fez isso. E ele foi cumprir uma medida tutelar educativa. Sabem do que é que eu estou a falar? Toda a gente sabe? Pois, mas é que há metade das pessoas que não sabem. Nós em Portugal, por isso é que uma coisa leva a outra, ainda tenho tempo para mostrar o filme? Tenho 10 minutos. Então, só para dizer isto. O nosso Código Penal em Portugal começa aos 16 anos, que é chamada idade da imputabilidade criminal. Ou seja, eu antes dos 16 anos não posso dizer que este jovem cometeu um crime. E há rapazes e raparigas em Portugal que antes dos 16 anos matam outros, ok? Portanto, eu não os posso deixar impunes. Mas não posso aplicar o Código Penal porque ainda não tenho os 16 anos. Estou a ser clara? E então há uma lei, que é chamada Lei Tutelar Educativa, que não é a lei de proteção, porque a proteção é para protegermos as vítimas. A lei tutelar educativa é a lei para penalizar, porque nós temos crianças vítimas, mas também temos crianças agressoras, infratoras, que batem nos pais, que batem idosos, que fazem mal, nem imaginam enquanto os pais andam a levar tareias de miúdos. E, portanto, eu tenho que os responsabilizar pelos atos. Eu não ando só a proteger criancinhas, eu tenho que proteger aos seres humanos. Ok? Temos que nos entender. E, portanto,
Se eu tenho um marmanjo com 14 anos, com um grande cabedal, que me dá tareia numa avó ou numa mãe, eu tenho que penalizar este ato. Ele ainda não tem os 16 anos, mas eu tenho que o corrigir. Porque senão eu deixo-o entrar numa espiral de delinquência tal que qualquer dia está a matar pessoas. Ok? Certo? Então há uma lei em Portugal que se chama a Lei Tutelar Educativa, que se aplica dos 12 aos 16 anos, porque antes dos 12 eu não posso penalizar, eu tenho que corrigir e tentar perceber, ok? Aplica-se dos 12 aos 16 anos para jovens que cometeram factos qualificados pela lei como crime. Os factos são crime, mas como não tenho 16 anos, eu tenho que os tratar de uma outra forma. E esta lei vai desde uma simples admoestação, mas eles vão à barra do tribunal e um procurador ou uma procuradora ou um juiz põe-nos ali na ordem aos pais para perceberem que não podem fazer o que querem. É uma lei que é para punir, para educar para o direito, para eles saberem que num Estado de Direito não podem fazer o que querem, porque há muitos jovens que pensam e andam a fazer coisas e dizem assim, ninguém me faz nada porque eu sou menor, só quando eu tiver 18 anos. E este sistema de impunidade é gravíssimo. E, portanto, eu sou das pessoas que estive na origem da Lei Tutelar Educativa. Eu e o juiz conselheiro Armando Leandro, o Dr. Labrinho Lúcio, etc. E na Lei de Proteção também, está lá o meu nome. Portanto, do Carmo, porque eu sou Maria de Fátima Duarte Dias do Carmo, o do Carmo sou eu, pronto. E, portanto... Fátima, também Nossa Senhora do Carmo. Tem muitas Nossas Senhoras. E, portanto, isto para vos dizer que vai de uma simples admoestação, pode ir a uma reparação do ofendido. Por exemplo, um miúdo numa escola com 13 anos parte os vidros de propósito. Danifica os vasos, chama nomes, é uma injúria, Eu não posso chegar aqui ao pé deste colega e chamar-lhe nomes, porque isto é uma falta de respeito, uma injúria. E, portanto, eu não devo ficar perfeitamente inerte, porque a nossa inércia não leva a que o ato desapareça, leva à repetição do ato e a um sentimento de impunidade. Atenção! Colegas, atenção a isto. Chamam-me nomes, eu devo mandar para tutelar educativo, que é para ele chegar lá com os paizinhos e perceber que não pode chamar nomes aos assistentes operacionais, nem às pessoas, porque não tem esse direito, nem mandar para aqui e para ali. E muitas vezes, o que é que se aplica? É uma reparação ao ofendido. Uma medida de reparação ao ofendido. O que é uma reparação ao ofendido? É ir pedir formalmente desculpa a quem chamou os nomes e, por exemplo, uma medida de 20 horas, 30 horas, 40 horas de serviço comunitário. Vai para um lar ajudar os idosos. Se faltou respeito a um idoso, vai ajudar num lar. E se não cumprir as horas, a seguir, o juiz e o procurador dizem, meu menino, então não apareceste lá, não fizeste. Olhem comigo, estão todos tramados, quando eu sou a vida. Porque é assim, se sabem fazer maldades, e isso também tem que fazer depois. Desculpem lá. E não precisa de autorização dos pais. Isto é... os pais ali são responsabilizados. Quando um tribunal aplica alguma coisa, vai pedir autorização aos pais. Oh, minha querida, mas há uma lei que se aplica dos 12 aos 16 anos. Não, são menores, porque se é menor até aos 18. O pai e a mãe até podem dizer assim, eu não quero que ele vá para o lar. Não vai varrer a escola. No outro dia eu disse a um procurador, ponham a varrer a escola toda. Mas ele é que fazia, foi aos caixotes do lixo e tirou tudo o caixote do lixo e deitou fogo aos caixotes do lixo da escola. Na Casa Pia de Lisboa, eu disse, olha, sabe o que é que devia fazer? E ele agora, durante uma semana, varre tudo. É claro que ele, com as meninas lá todas a olhar, com uma grande popa, olha, andar com uma vassoura, ali com uma popa e tudo, a varrer aquilo, foi a maior vexame. E o pai e a mãe foram ao tribunal, não vai varrer nada. Então se não vai varrer, então pronto, não é essa medida. Vamos para a medida seguinte, mais gravosa. Como não aceitam esta medida, vai a mais gravosa. Vai passar 2 fins de semana em centro educativo em regime fechado. 2 fins de semana, entra à sexta às 6 da tarde e sai ao domingo à meia-noite. Privação da liberdade. E tem que ser os pais a ir buscar porque não pode ir sozinho. Ai não, então se calhar é melhor ele varrer, assim devagarinho, com jeitinho, mas não é preciso varrer o dia todo, só uma horinha e tal, pronto, ok?